O Senhor está aqui. Olá, hoje é quarta-feira, dia 27 de março de 2024. E nós estamos aqui para fazer os nossos estudos bíblicos. Meus 3 recadinhos. Estamos lendo a Bíblia toda na PIB Castelo. E veja, estamos bem avançados nessa trajetória. Já fizemos todo o Novo Testamento, já fizemos grande parte do Velho Testamento, estamos próximos de terminar os profetas com o profeta Daniel. Nós vamos entrar logo após Ezequiel no profeta Daniel. Então nós já caminhamos bastante e hoje vamos fazer a leitura de Ezequiel 48. E todos os dias deixamos nos canais digitais da igreja um breve estudo. Então você lê o capítulo, vem aqui, ouve os estudos, entende um pouco mais o capítulo, tem a sua vida edificada e você pode compartilhar com outras pessoas. Meu segundo recado é que você precisa de um método sistemático de leitura da Escritura. Isso vai mudar a maneira como você compreende a vontade de Deus para a sua vida. Então, compre a Bíblia 365, procure lá com a Marnone, ela divide o texto bíblico em um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Ela vai te ajudar muito. Volto a dizer, nós não ganhamos nada com isso, nós só indicamos a 365 porque é um método que aprendemos e tem sido muito útil, pelo menos foi muito útil para mim. E por último, mas não menos importante, veja aqui nos canais digitais da igreja os dias que nós temos estudos bíblicos e procure o dia que melhor se encaixa na sua agenda e venha estudar a Bíblia conosco. Hoje nós vamos ler Ezequiel 48, o último capítulo do profeta Ezequiel, e nós vamos ler somente um versículo, o versículo 35. A distância total ao redor será de 9 quilômetros, e daquele momento em diante, o nome da cidade será O Senhor está aqui. Ezequiel 48 é carregado de simbolismo. Você vai ver a redistribuição das tribos, das 12 tribos no território de Israel. Seria pouco apropriado considerar que essa divisão de terras é algo literal e que Deus haveria de restaurar as 12 tribos de Israel como elas eram. E de fato não foi assim. Você pode pensar que escatologicamente isso é uma representação literal do que acontecerá no futuro. É verdade que tem alguns irmãos que pensam assim, mas a maior parte dos estudiosos da Escritura veem esse texto como um texto muito mais marcado por simbolismo do que uma visão literal. As lições da nova cidade vista por Ezequiel devem ser entendidas como plenamente desenvolvidas em Apocalipse. Então, há uma conexão grande entre o capítulo 48 e o livro de Apocalipse. João vai retratar uma cidade também, assim como Ezequiel 48 vai falar da divisão da terra, João vai retratar a cidade que ele vai chamar a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que é a comunidade glorificada do povo de Deus. Essa comunidade é a habitação de Deus entre os homens. Você pode ver isso lá em Apocalipse 21, versículos 2 e 3. Me deixa abrir aqui Apocalipse 21 e eu leio Apocalipse 21, versículos 2 e 3, que diz assim: Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Se, como diz Ezequiel, no versículo 35, o Senhor está aqui, então, aos olhos de João, o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro de Deus são o seu templo. Você pode ver isso em Apocalipse 21, versículo 22. Diz assim: Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Eu vou repetir isso. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Na ordem atual, de acordo com o Evangelho, o novo templo, a nova comunidade e a nova cidade de Ezequiel são todos concretizados na nova morada de Deus por seu Espírito. Nós vamos ler isso lá em Efésios. Efésios diz assim, deixa eu abrir aqui o texto, para acompanhar com vocês. Efésios 2, versículo 22, diz assim: Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Ezequiel, é interessante, portanto, olhar Ezequiel 48 com essa carga gigante de simbolismo. Curioso é que Ezequiel morreu de forma sangrenta e morreu novo. Isso não está escrito na Bíblia, por óbvio, mas
aqueles que estudam a Escritura um pouquinho mais em profundidade relatam isso, que ele morreu de forma sangrenta e ele morreu novo. Ele é mais um daqueles que atesta que Israel matava seus profetas. Jesus vai dizer em Mateus 23, 37, Jesus vai dizer assim, Mateus 23, 37, Jesus: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jerusalém, Jerusalém, você mata os seus profetas e apedreja os que lhes são enviados. Em todo o seu livro, o profeta atesta que o Senhor está aqui. Eu comecei o estudo de hoje dizendo: o Senhor está aqui. Em todo o livro de Ezequiel nós vemos isso. Ele é um Deus presente. Presente ao ponto de enviar o maior e o melhor profeta. Israel matou vários, mas Deus enviou o maior e o melhor profeta, que também foi morto, que também foi perseguido, e foi morto em morte de cruz. Morte de cruz que Deus enviou. Deus enviou o seu maior e melhor profeta, como enviou os outros, porque Ele ama o seu povo. Mas a lição que fica do livro de Ezequiel é de uma relevância absurda, porque mostra que a presença de Deus significa, ao mesmo tempo, juízo e graça. Deus demanda juízo sobre o seu povo e faz juízo sobre o seu povo porque o seu povo age de forma injusta. Então Deus traz juízo sobre o seu povo e nós vemos isso claramente em Ezequiel. Traz o juízo não só de exilá-los, porque a gente pode ter uma impressão que o pior do juízo foi o exílio. Mas o pior do juízo não foi o exílio. O pior do juízo é acontecer o que aconteceu nos capítulos 8, 9 e 10. Deus deixar o seu templo, Deus deixar o seu povo, Deus se afastar do templo, Deus se afastar da possibilidade de adoração. Esse é pior. Esse é o pior afastamento. Esse é o pior juízo possível. Mas Deus não somente age de maneira a julgar o erro. Deus age de maneira graciosa para restaurar o seu povo, e nós vimos isso em Ezequiel, a partir do capítulo 33. Então, em Ezequiel nós vemos aquilo que nós vemos em todos os profetas, o Deus que julga e o Deus que ama, de maneira a restaurar o seu povo. Deus sempre vai agir de maneira graciosa e pela restauração, mas Ele sempre vai exigir que assumamos as responsabilidades pelas nossas atitudes. De fato, como Ezequiel diz, Ele está aqui e sempre estará, pronto para receber aqueles que de coração sincero o desejam. Recebê-lo de coração sincero significa aceitar a sua graça perdoadora, significa aceitar que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é fiel e que Ele perdoa os pecados, mas ao mesmo tempo significa assumir a responsabilidade. Eu sempre digo que graça envolve duas coisas. Envolve o amor incondicional de Deus e envolve assumir a responsabilidade. As duas coisas nunca podem estar separadas. Graça envolve reconhecer o amor de Deus, mas ao mesmo tempo se arrepender pelos erros, assumindo a responsabilidade. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui hoje, o Senhor está aqui na minha vida, o Senhor está na sua vida. O Senhor enviou os seus profetas para falar conosco, e nós temos estudado isso. O Senhor enviou o maior e o melhor profeta para falar conosco, para morrer na cruz por nós, para entregar a sua vida. Que Deus possa ter misericórdia de nós e abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos e tirar as escamas dos nossos olhos. Deus te abençoe.